Uma notícia desastrosa gera desespero no governo. Para Lula tá sendo um péssimo dia. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. O Correio, com esta dívida astronômica, estão correndo aí para pegar 10 bi. É isso aí. Financiou tantos artistas como nós vimos. Opa, por que patrocinou? Por Tantos 4. projetos. Por 4. Olha, eu acho que no governo anterior a gente teve um êxito com os nossos Correios. Tava no azul e agora está no vermelho. Logística, mau planejamento, é o que você falou agora. O Correio está enfrentando uma das mais severas crises financeiras da história do Correio. Lembra que ia privatizar, não privatizou? E não tem concorrente. Não tem concorrente. Mas a gente não tem concorrente, vai mal. Não, é um time de futebol que tá sozinho no torneio e não é campeão. É o Santos. Só perde. Joga sozinho. Perde primeiro. Joga sozinho. Joga sozinho e perde. E agora, por falar em perder, sempre se tem um prazo para pagar as contas. E agora precisa captar, como você falou, 10 bilhões de reais. Ao todo é 20, tá? Mas em 15 dias. Porque segundo a direção da estatal, o aporte é indispensável, sabe para quê? Para restabelecer a capacidade operacional da empresa, para evitar o quê? Senão que para. Não tem como entregar, provavelmente não tem como pagar salário. Mas olha o ponto que chegamos. Em 15 dias, põe 10 bilhões aqui, se não para. E é isso que vai acontecer. Então vamos aguardar correio deficitário também no nosso país. Quem deu o tarifaço, né, ao Brasil não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, tem uma ligação distante, né? E, no meu modo de ver, Nery e Camila, um ponto importante, política se resolve com política. O Brasil tem todo um aparato estatal, por meio do Itamaraty, que poderia ter ido antes, né, aos Estados Unidos, tentar, por meio de política, abafar essa denúncia do Eduardo Bolsonaro. Não fez, no meu modo de ver, porque não levou a sério o que o Eduardo Bolsonaro poderia fazer. Aí tem o segundo ponto que eu acho definitivo, né? Será que o Eduardo Bolsonaro tem uma força tão grande assim para convencer um país tão grande, mais poderoso do mundo, a dar sanção no Brasil, né? Meu modo de ver, claro que não. Então estão valorizando muito a posição do Eduardo Bolsonaro nesse assunto. Então, meu modo de ver, Nery e Camila, é um absurdo o Alexandre de Moraes julgar esse caso, como ele mesmo na decisão falou que foi atingido pela lei Magnitsky, e eu creio que essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro não deveria prosseguir. Descobre que o coordenador do PT recebeu 2,6 milhões de empresa envolvida na farra do INSS. Mas não para aí, porque esse contador, o Ricardo Bimbo, pagou 10 mil reais a um contador investigado por lavar dinheiro para o PCC. Mas, gente, quem será esse contador que recebeu dinheiro do coordenador do PT envolvido na farra do roubo de aposentados que lavava dinheiro para o PCC? Esse cara não tem nome? Tem, claro que tem. O nome dele é João Muniz Leite. E quem é o João Muniz Leite? Então, ele é o contador ligado ao Lula, suspeito de lavar 16 milhões em loteria pro PCC. E assim, é achar que todo mundo é otário, né? O tal contador que trabalhou pro Lula até 2016 disse que não, ele não lavava dinheiro pro PCC, não. O dinheiro que ele ganhou foi ganhado na loteria. Por pura sorte. O mais curioso é que, na data da publicação dessa matéria da CNN, o seu escritório ficava no mesmo exato endereço em que o Lulinha mantinha 3 empresas. Galera, para sair dessa, o contador disse que ele ganhou 640 vezes na loteria. Você compreende o tamanho desse lero-lero? Recentemente, em setembro desse ano, esse mesmo contador foi alvo de operação contra postos ilegais ligados ao PCC. E ele é acusado de ser comparsa do operador do esquema. Será que agora ele vai falar o quê? Que ganhou mais 300 vezes na loteria? Mas voltando aqui à CPMI do INSS, onde o contador do PT recebeu mais de 2,5 milhões de empresas envolvidas no esquema. O negócio é que quando ele foi questionado que serviço ele teria feito para receber essa quantia tão alta, ele disse que não se lembra. Não se lembra! Porque deve ser todo dia que alguém te paga mais de 2,5 milhões pelo seu serviço, a ponto de você nem lembrar o que você fez para merecê-lo. E o mais louco, quando perguntaram ao contador do Lulinha à época, porque quando ele recebeu esse dinheiro, ele ainda era contador do filho do Lula, qual foi o serviço que ele tinha feito para receber esse dinheiro, ele também disse que não se lembra. Ninguém lembra de nada. E só para que vocês tenham noção,
O governo está fazendo uma campanha ferrenha contra o projeto do DERIT que aumenta penas para faccionados. Inclusive, coloca em 75% o cumprimento mínimo de pena antes que ele saia da cadeia. Também retira o direito à visita íntima e proíbe pagamento de auxílio reclusão para faccionado. Aí, o PT aparece para dizer que não. Pera! O governo federal está atuando para garantir que nós vamos continuar pagando imposto para manter auxílio reclusão de faccionado. Yay! O governo federal não quer de jeito nenhum que as facções sejam equiparadas ao terrorismo, o que é uma vontade predominante da população observada todas, eu disse, todas as pesquisas. As desculpas são as mais esquizofrênicas. Que vai atrapalhar o brasileiro a tirar visto, que vai atrapalhar os negócios do Brasil, já que ninguém gosta de mexer com um país que abriga terrorista. E a mais louca, que nenhum país quer de fato assumir que possui organizações terroristas em seu território. Esse aqui é aquele tipo de vídeo que eu começo pedindo para você compartilhar, sabe por quê? Porque é um escândalo que desgasta muito esse governo, mas não vai passar no Jornal Nacional. O Jornal Nacional vai ignorar completamente, assim como o Fantástico de hoje vai ignorar, que o nome do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, apareceu numa investigação de corrupção no Ministério da Cultura. Aparentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin ajudou um ex-sócio do Lulinha a roubar dinheiro da população brasileira, mas é normal. Vamos lá, eu vou te explicar o que aconteceu. Essa semana a gente teve uma busca e apreensão na casa da nora do Lula. Não é ex-nora, tanto é que o filho do Lula estava lá, dormindo com ela. Então a Polícia Federal bate na porta para fazer uma investigação de desvio de verba do Ministério da Educação, superfaturamento, contrato fraudado e tal. E quem abre a porta é o filho do Lula, que ele foi candidato a vereador e perdeu. E que inclusive já não é a primeira vez que ele recebe a Polícia Federal na casa dele. Na primeira vez, inclusive, foi por questão de drogas. E aí se descobre que essa nora do Lula usava chamava tráfico de influência, usava o fato de conhecer o Lula e fazer parte da família para convencer autoridades dentro do governo a facilitar o esquema de roubo para essas empresas que pagavam para ela. Bom, a investigação não acaba aí. Também teve busca e apreensão na casa de um cara chamado Khalil Bittar. Khalil Bittar é um ex-sócio do Lulinha. Lembra daqueles esquemas da Oi, que a Polícia Federal pediu a prisão do Lulinha, filho do Lula, e desse cara, por causa da contratos fraudados, né, na Oi e na Game Corp, que foi uma empresa que o Lulinha saiu do zoológico para abrir e de repente fez um contrato de 85 bilhões com o governo. Pois é. Nessa operação que teve, que a PF estava lá, né, mira corrupção no Ministério do PT, esbarra em ex-sócio de Lulinha e ex-noro de Lula. Ministério do PT da Educação, que é o Camilo Santana, que é o que o Lula fala que é um presidenciável. Só que a situação não para aí. A situação escala de uma maneira que vocês não têm noção. Eu tenho que achar aqui, eu vou mostrar para vocês, cara, que se fosse com o presidente Bolsonaro isso daqui, cadê, cara? Onde é que eu coloquei? Tá aqui, ó. Vamos ver essa matéria. Uma investigação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de verbas da educação em municípios do interior do estado de São Paulo mostra que Khalil Bittar usou uma viagem do vice-presidente Geraldo Alckmin à China para promover a sua influência no governo federal. Bittar é ex-sócio do filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. Ele foi alvo da Polícia Federal por suposta participação nesse esquema de desvio de verbas da educação. Bittar é acusado de receber R$210 mil em lá, é um olho no dinheiro e um olho no PT. Do empresário André Mariano para defender interesses privados em órgãos públicos. Segundo a PF, Mariano coordenava um esquema de pagamento. Há quanto tempo a gente não viu uma foto desse jeito, né? Da Polícia Federal. As fotos que a gente vê normalmente é de pessoas que falaram alguma coisa que eles não gostaram nas redes sociais. De propina a servidores públicos e lobistas que ajudavam a vencer licitações em 4 cidades do interior de São Paulo. Esse esquema contava com um núcleo de influência do qual Khalil Bittar participava. Preste atenção. O núcleo de influência que está aqui, a nora do Lula, o ex-sócio do Lulinha, influenciava o governo liberal, que liberava os repasses das prefeituras para empresas, para fechar o contrato das empresas. Preste atenção, transformava em repasses em dinheiro vivo. Olha o esquema envolvendo o governo Lula. E cuja função era captar verbas com o governo federal para viabilizar a abertura de editais e pregões.
Na decisão judicial que autorizou a operação da PF, a juíza Raquel Coelho Dal Rio Silveira aponta que Bittar aparece em fotos da comitiva brasileira durante uma viagem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O cara aparece em fotos com o Alckmin. O Alckmin levou o cara para a China. O cara que recebeu a Polícia Federal por estar ajudando a corrupção, ajudando o governo a liberar dinheiro para empresas corruptas. Mas tudo normal. A Pequim, capital da China. As imagens teriam sido enviadas pelo empresário para sustentar o seu acesso a autoridades. Ao Metrópolis, a assessoria do vice-presidente disse que a viagem foi realizada sem a presença de nenhum empresário na sua comitiva e que aqueles que estiveram presentes na visita não foram convidados pessoalmente por Geraldo Alckmin. Calil começou a trabalhar com Mariana em 2021 e foi peça-chave para a ampliação do esquema após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Só um detalhe. Você sabia que esse cara, que é o ex-sócio do Lulinha, ele tem o contador dele, que é o mesmo contador que lava dinheiro do PCC e que também é o contador do Lulinha. Inclusive, o escritório desse contador é o mesmo escritório o endereço é o mesmo do Lulinha. Cara, é tanta coisa. Como, meu Deus, que a gente chegou nesse buraco? Que desânimo. Esse cara, a Polícia Federal pediu a prisão dele e do filho do Lula por corrupção. Mas, obviamente, o Lula mexe seus pauzinhos, fala com seus amigos no STF, tudo é arquivado, tudo é colocado debaixo dos tapetes como se nunca tivesse acontecido. Lulinha, que saiu do zoológico catando cocô de elefante e de repente se transforma no empresário mais bem sucedido do Brasil. A empresa fecha um contrato de 85 milhões com o governo, a Game Corp. Esse dinheiro sumiu. E mais outros contratos absurdos que ele fechou também. E os filhos do Lula, a imprensa não fala. Os filhos do Bolsonaro, quando defendem o pai, sem roubo, tá? Só de defender o pai, vai a Polícia Federal na casa deles, busca apreensão, bloqueio de contas, vida destruída. Engraçado, né? Hoje, se o Brasil fosse um país sério, a imprensa do Brasil fosse uma imprensa séria, hoje, o Fantástico deveria se dedicar a esse escândalo de corrupção do Ministério da Educação que envolve a família do Lula, do presidente da República, assim como sócios dos filhos do Lula. Mas não, eu aposto com você, não vai ter 10 segundos sequer sobre isso no Fantástico hoje. A Veja, ela parece que está querendo dar voz aos ministros que querem que todo mundo pense que eles não estão nem ligando. Vocês já repararam isso? Os ministros, eles estão ali fazendo pose, né, de que, não, imagina, isso nem me afetou, eu estou aqui pleno. Será que a Magnitsky não fez efeito nenhum? Ou isso é só mais uma propaganda do regime para dizer que nada pega neles, que eles são os valentões, que eles são os gostosões? Pessoal, eles são orgulhosos demais para admitir que eles estão com medo. A Magnitsky, tá, eles disseram que não pegou nada, né? Não mudou nada, né? Pois eu vou listar aqui as coisas que já mudaram. Você pode até discutir, não, mas isso não foi por causa da Magnitsky. Você pode até discutir isso. Tá, mas na minha visão, foi ou direta ou indiretamente. Eu vou listar aqui várias coisas que a Magnitsky já fez. Número 1, a Magnitsky já aposentou um ministro, o Barroso. Vocês acham que o Barroso se aposentou por quê? Porque ele queria, como ele disse, curtir a espiritualidade, se conhecer melhor. Vocês acham que realmente o Barroso se aposentou porque ele queria mais tempo para curtir a vida? Vocês realmente acham isso? Pois eu posso garantir, Magnitsky já aposentou o ministro, no caso, o ministro Barroso. Segunda coisa que a Magnitsky fez, o ministro Fux voltou a dar votos técnicos, votos, né, jurídicos, de acordo com o direito. O Fux, até então, ele estava votando para botar a velhinha na cadeia. O Fux, lá na época do inquérito do fim do mundo, votou pela legitimidade, pela legalidade do inquérito do fim do mundo. O único que votou contra naquela época foi o ministro Marco Aurélio. Então, a Magnitsky, na minha visão, fez isso também, fez o Fux voltar para o rumo correto dos votos técnicos. A Magnitsky também, eu acho que foi ela que fez o Fux querer ir para a segunda turma do STF. Por que será que ele foi? Que ele achou que,
chegou o momento de mudar meus rumos, do nada. Para mim, a Magnitsky fez isso também. O Fux indo para a segunda turma, ele vai conseguir balancear o STF. Primeira turma é a Câmara de Gás. E a segunda turma tende a não ser, ou pelo menos não ser dessa forma. Ser menos. Outra coisa, com a Magnitsky, ministros começaram a aparecer chorando, até em sessão do STF. A Magnitsky fez também o Moraes aparecer no jogo do Corinthians, apontando o dedo no meio para os torcedores. Francamente alterado. Vou falar mais coisa que a Magnitsky fez. Eles estão dizendo que a Magnitsky não fez nada, eu estou listando aqui um monte de coisa. A Magnitsky fez diversos juízes auxiliares do Moraes pedindo exoneração. Vários pediram exoneração e retornaram para os seus cargos de origem, nos seus tribunais de origem. Lembra daquele juiz Rafael Janela Tamay? Ele foi um. Ayrton Vieira foi outro. Vários. E notícia que eu tenho das internas de outros juízes que já vieram me falar, inclusive de São Paulo. Falaram, olha, vários juízes foram sondados para ir para o gabinete do Moraes e não quiseram. Vários juízes negando. Isso era o sonho dos juízes, ser convocado para trabalhar no gabinete de algum ministro do STF. Eles iam, isso é considerado uma coisa honrosa. Ou fulano foi convocado para trabalhar no gabinete do ministro tal. Aí ficava um monte de juizinho ali com invejinha, sabe? Isso é algo que é visto como sendo algo honroso, sabe? Ninguém querendo aceitar cargo no gabinete desse cara. Sei também de outros ministros, né? Outros ministros que andaram perdendo também assessores. Porque esses assessores de outros ministros estão com medo da coisa chegar nos seus ministros, dos seus gabinetes. Isso é a Magnitsky que está fazendo. Não pensem que é outra coisa. É o quê? Eles do nada deixaram de considerar isso uma coisa honrosa e passaram a considerar como algo ruim? Do nada. Para mim isso tem nome, e para mim o nome é Magnitsky. Outra coisa, ninguém nunca mais falou de eventos em Nova York, né? Tinha tanto evento em Nova York, eles davam tanta palestrinha em Nova York, evento do LEAD. Agora eles estão tendo que se contentar, assim, com todo respeito, né, com a Argentina. Nada contra a Argentina, muito pelo contrário, eu gosto muito da Argentina, já fui a Buenos Aires, conheço, lugar bonito, bacana. Mas assim, a gente sabe, não sejamos tolos, não sejamos hipócritas. A gente sabe que eles queriam estar em Nova York. Ou estou falando bobagem? Outra coisa. Esposa do Moraes abriu um escritório só com o nome dela. Porque o nome dela entrou também na Magnitsky. Ela teve que movimentar lá o contador dela, da empresa dela. Imagina o barata voa dos bastidores. Barata voa. Liga para o contador, pede para ele abrir um outro CNPJ em Brasília só com o meu nome e tal, porque senão o nome dela vai contaminar os negócios lá dos filhos. Magnitsky não deu em nada. Vários episódios de queda do site, do escritório da Vivi Barsi. É por quê? Porque eles não pagaram a mensalidade lá do operador da internet deles? Do desenvolvedor do site? Não acho que seja isso. Lembrem-se que há pouco tempo o OFAC, que é aquele escritório de controle de ativos estrangeiros, que é um órgão do Tesouro americano, o OFAC começou a questionar os bancos brasileiros sobre quais medidas eles estavam tomando para efetivar a Magnitsky. Só tem 3 meses de sanção. Vocês acham que é o quê? Do dia para a noite todo mundo cumpriu? Não, isso aí é fruto também de muito esforço, é suor. O OFAC já está lá, bancos, já está oficiando, bancos, a gente aplicou a sanção no Moraes, o que vocês fizeram para efetivar isso? As respostas estão chegando, ou não. Então, em breve, talvez o OFAC tenha que fazer alguma coisa. Então, as coisas ainda estão acontecendo, ainda está muito cedo, só tem
3 meses de Magnitsky. Eu estimaria, sei lá, pelo menos 1 ano para as sanções estarem completamente implementadas, para o cara ter sofrido realmente a sanção de pena de morte financeira. E mesmo assim, é uma luta permanente para o resto da vida. Descobrir quem é que está fazendo as vezes de laranja, quem é que está pagando as contas do cara, quem é que está assumindo a conta da Netflix, enfim. Isso aí é uma luta constante para o resto da vida. Então, a vida do cara já está toda remexida, que ele não vai dizer. Vocês acham o quê? Que ele vai chegar em público, orgulhoso do jeito que ele vai falar assim, o Banco do Brasil cortou meu cartão. Puxa, a Apple cortou a minha conta. Vocês acham que ele vai falar? Mas com certeza essas coisas já estão acontecendo, ele só não vai dizer. Então estão dizendo que como o Moraes está agindo normalmente, então Magnitsky então não pegou. Só que isso não é um dado seguro para você concluir que a Magnitsky não pegou. Isso não é um bom parâmetro. Como se do dia para a noite o Moraes fosse aparecer em rede nacional chorando e pedindo desculpas. Você acha que ele vai fazer o quê? O que ele faria? Ele iria confessar todos os crimes dele? Iria embora? Poxa, foi mal aí. Aquele famoso foi mal, tava doidão. Não foi mal, tava doidão, desculpa aí. É claro que ele vai continuar fingindo costume. Ele é orgulhoso. A visibilidade que a Magnitsky deu para a ditadura no Brasil é monstruosa. E, a meu ver, ela é imprescindível para a queda do regime. Que é óbvio, não vai se dar em 3 meses. Tá certo? Então, essas são as minhas considerações para quem me pergunta. E a Magnitsky? Essas são as minhas considerações. Falando de Brasil, rapidinho. Essa manchete aqui eu acho que não caiu bem para a esquerda brasileira. Trump afirma não vê espaço para novas reduções tarifárias. A declaração foi realizada ontem durante voo, logo após o presidente eliminar tarifas recíprocas sobre o Brasil, para os brasileiros ainda seguem sobre a taxa de 40%. Aí a PAN pergunta, né? E aí, petistada? Vocês continuam aí comemorando? E vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que, inclusive, uma ação no América Latina, né? Aqui na América do Sul, na Venezuela, eu acho que pode ter um impacto forte aí sobre a eleição de 2026. Acima de tudo, eu acho que pode passar um sinal para o povo que já está extremamente revoltado com a insegurança que tomou conta do país, de falar, será que a gente não pode realmente dar um jeito na violência, sabe? Nas facções, no PCC, no Comando Vermelho? Até quando vão ficar blindando essa gente? Mas vamos lá. Antes de falar sobre 2026 e outras coisas, ontem foi publicado na Folha de São Paulo, já quase hoje, 10 da noite, um texto do Fábio Van Garten. Isso aqui eu acho que é importante, sabe? Você usar sua força de comunicação em prol aí, né, de uma causa maior. Como Van Garten transita muito bem na imprensa, eu acho que ele pediu a vez aí, né? Falou, você não pode publicar um texto meu, não. Não acho que esse texto do Van Garten vai mudar o jogo, virar o tabuleiro, mas é importante falar com mais pessoas, né? Colocar outros pontos de vista, marcar território na imprensa e, assim, né? Cavar espaço na imprensa não para aparecer, mas para defender Bolsonaro, é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência. O que nós vimos nos últimos dias foi a Emília, lá de Santa Catarina, cavando espaço em diversos canais que odeiam o bolsonarismo para atacar o bolsonarismo, né? É um comportamento bem diferente. Enfim. Prisão de Bolsonaro é injustiça que corrói. Aí, tem ali um subtítulo, mas eu vou direto pro texto. O Brasil está prestes a assistir à maior injustiça política de sua história. A prisão do ex-presidente da República, que será provavelmente recolhida papuda nos próximos dias. Eu realmente quero acreditar que não vão mandar Bolsonaro pra papuda, sabe? Eu sei que a gente tá lidando com pessoas que não tem nenhum pudor, né? O sem cabelos age por vingança, eu não consigo ver de outra forma. Mas eu espero de coração que pelo menos isso daqui o cara pondere, porque isso aqui já tá, isso já virou tortura, né? Há muito tempo. Dói constatar que um homem honesto, com mais de 40 anos de carreira política irretocável,
passe a conviver com criminosos de toda a ordem. É uma injustiça que corrói os corações de milhões de brasileiros que o veem como verdadeiro mito. Logo ele, um político que jamais foi acusado de corrupção, será encarcerado, enquanto alguns outros ocupam cargos importantes na República Brasileira, apesar de condenações por conta de desvio de bilhões de reais de estatais dos cofres públicos. Quanta injustiça! Afinal, como se pode condenar um ex-presidente da República a 27 anos e 3 meses por supostamente ter planejado um golpe de Estado sem nenhuma prova concreta, cabal e irrefutável? Uma simples análise factual, desprovida de paixão devastadora. Como acreditar que um presidente da República, sentado na cadeira principal do país, queria se perpetuar no poder se nomeia novos ministros militares a pedido do candidato que o derrotou nas urnas? Isso aconteceu ainda em dezembro de 2022. Como imaginar que esse mesmo presidente pediu aos caminhoneiros que o apoiavam em novembro de 22 para liberarem as rodovias do país e, assim, impediu o caos no abastecimento de produtos? Não devia ser o contrário? Se você quer dar um golpe, você promove o caos. Ele não deveria estimular a greve dos caminhoneiros e a obstrução das estradas para criar o clima, que justificasse um golpe, como aliás ocorreu no Chile em 73? Não só isso. Esse mesmo presidente da República decidiu ir para os Estados Unidos, ficar longe do cenário político da formação do novo governo, não queria tumulto, bate-boca ou alimentar intermináveis discussões sobre a legitimidade das eleições. Preferiu a distância e se preservar do ritual de passagem da faixa presidencial, o que é um direito dele, por mais que se questione. Mais espantoso ainda é vinculá-la aos atos de baderna do 8 de janeiro. Não só ele não estava no Brasil, como quase que imediatamente repudiou os protestos por seu caráter violento e agressivo contra os poderes da República. Mas, ironicamente, isso não conta. Nos autos do volumoso processo contra Bolsonaro e mais 6 réus, a quase totalidade militares de alta patente, não se encontra um documento sequer. Tem nada, um documento, mensagem oficial da Presidente da República com sua assinatura determinando qualquer ação conspiratória. Nenhum, nada. A própria imprensa, a Globo, até a Globo se questionou qual é o vínculo de Bolsonaro com o 8 de janeiro. E ninguém consegue explicar. É evidente que o julgamento da primeira turma da corte do país foi político. Sem provas, optaram por condená-lo e a 6 auxiliares pela suposta tentativa de golpe, sem armas, sem canhões, sem soldados na rua. Apenas uma baderna coletiva, semelhante às que o PT e a esquerda promoveram na esplanada dos ministérios nas últimas décadas. A prisão domiciliar em que se encontra nos dias de hoje tem origem em suas falas, em sua retórica eleitoral de palanque nos eventos de 7 de setembro, que nem de perto permitiriam a condenação de 27 anos. Em cima de um trio elétrico em São Paulo, o homem calejado, político afundido de maneira vil pelos esquerdistas, desabafava e atendia aos apelos do seu eleitorado. Dessa postura, aprendê-la e condená-la há quase 3 décadas é um assinte ao Estado Democrático de Direito. Encarcerá-lo no presídio de segurança máxima é mais uma vendetta pessoal do que respeito às leis e à Constituição. Aos 70 anos, o ex-presidente da República marcha para um verdadeiro calvário político e pessoal inimaginável para quem comandou um Brasil sem corrupção. Um homem idoso, que ainda sofre as graves sequelas da covarde facada de Juiz de Fora e que ainda hoje os esquerdopatas inventam que não existiu. A justiça tem sempre que seguir o que a Constituição prevê e ninguém pode estar acima dela, nem mesmo o ex-presidente da República e menos ainda seus guardiões. Vê-lo sendo espezinhado, escorraçado, perseguido politicamente, sendo alvo de retaliações judiciais incompreensíveis à luz da Constituição, isso dói. É uma dor que corrói não só nossos corações, como os de toda a sociedade brasileira, que vê um dos seus maiores líderes do país passar por tudo isso. A justiça e a história vão reconhecer cedo ou tarde essa brutal injustiça. Aí, veja só. Fui todo para deixar para comentar de uma vez só. O que o Vanguard está falando aqui não é nada assim, trouxe aqui algum argumento que nós nunca escutamos em nossas vidas. Não, não é sobre isso. Mas, pessoal, veja só. Você tá vendo como tem espaço? E você tá vendo como é possível fazer uma defesa de Bolsonaro sem ficar com vergonhinha? O Vanguard critica o judiciário. Você não precisa citar nome, não. A galera que não quiser citar nome. Eu acho que algumas coisas deveria até citar. Deveria citar, mas tudo bem. Mas assim, cita o judiciário, deixa claro que é um julgamento político. Já tá claro que Bolsonaro está sendo condenado sem crimes. Se posiciona contra a esquerda,
bota o dedo na cara, inclusive do Lula. Você sabe que tá falando muito bem do Lula, quando diz que tem gente aí que já teve uma ficha realmente corrida e que agora tem posições de destaque. Aí eu pergunto pra vocês, o que custa, pô? A nossa classe política que tá o tempo todo dando entrevistas, se posicionar de forma mais assertiva em prol de Bolsonaro. O que custa? O que custa? Cadê a galera que tem mandato que tá o tempo todo falando com a imprensa? Na hora que os nossos deputados, eles, sei lá, protocolam algum projeto de lei, ou eles vão em alguma viagem internacional que eles acham que essa viagem aí pode beneficiá-los eleitoralmente, eles fazem questão de falar com a imprensa, para soltar notinha, para repercutir o que eles estão fazendo. Mas para falar do Bolsonaro, ninguém abre a boca. Ninguém, simplesmente ninguém. Isso não é aleatório. Tava passando lá no Twitter. A Tsu colocou esse recorte aqui. Subscrevo integralmente. Não só a fala da Tsu, como a fala desta senhora. Bolsonaro não precisava, mas ele quis. Quis mostrar o que estava errado no país e também o que estava errado em nós. Quis abrir nossos olhos e provar que o Brasil pode dar certo. Quem hoje o julga porque ele não usou as palavras certas ou não agiu da forma mais polida ou da melhor estratégia, estratégia sou eu que estou falando, esquece da intenção que veio antes de tudo. Não estariam onde estão se ele não tivesse dado o primeiro passo. Cresceram no terreno que ele abriu e agora viram as costas, como se ele não fosse nada. Isso aí é uma matéria sobre isso, sobre virar as costas. Vamos lá. A minha filha é apaixonada com o presidente Bolsonaro, né? Ela ama ele. Foi ela que me bolsonarizou, inclusive, porque eu era também inclinada para o movimento esquerdista. Minha filha foi que me disse: mãe, ele não é nada do que estão falando, assiste os vídeos sem edição. E aí eu abri minha cabeça, vou assistir, não vou ser levada por ninguém, vou assistir com o meu discernimento. E aí eu fiquei revoltada, né, vendo toda a maldade que faziam de distorcer. O cara só é um sincerão, cara, o cara sofre de sincericídio, entendeu? Ele é um sincerão. Eu amo gente sincerona, eu também sou uma sincerona, entendeu? E o problema dele é que ele fala palavrão, o pessoal fica de religiosidade. Gente, não é cristão evangélico, deixa o cara. É dos males o menor. Pô, Deus vai trabalhar, já tá diminuindo pra caramba, tá diminuindo a beça. Deus tá trabalhando a vida dele, pô. Que besteira comparado com quanta coisa boa o cara fez. Aí, resumindo, a minha filha queria muito ver o Bolsonaro. Tava quase chorando, de apaixonada com a vida do presidente. Ama ele. Ele xinga, ela ri. Ela ama, morre de rir dessas coisas. Aí ela pegou e falou: mãe, queria muito ver ele. Eu pedi se ele abriria uma exceção para nos receber. Ele, quando soube que era eu, prontamente abriu a exceção. A Antônia Fontinelli me contou que ele ficou muito feliz porque eu fui no programa da Antônia e falei essa história. E ele ficou super feliz porque eu sou filha de dois nomes que eram muito do esquerdismo por muitos anos, né? Meus pais eram muito esquerdistas, né? Então era uma grande novidade, uma pessoa que era filha de duas pessoas que vieram do movimento, né? E aí ele, quando soube que eu estava lá fora, abriu uma exceção para nos receber. E a gente só queria tirar uma foto. Ele, não, faço questão que vocês sentem comigo 1 minuto. Sentamos à mesa com o presidente, a minha filha com um olho brilhando de alegria. E ele foi, assim, de uma humildade, sabe? Eu vou confidenciar aqui uma coisa, eu não sei se ele vai achar ruim, mas eu vou confidenciar porque eu acho que é o momento de eu contar. Ele pôs a mão assim, no nosso braço, assim, com muito respeito. Sim. Pôs a mão assim, como quem quer pedir um favor, com o olho cheio d'água, falou pra mim: por que eu enfrento tanta maldade? E eu olhei o olho dele e falei: meu Deus, o que é isso? Né? As pessoas não têm ideia do que... Eu vi o que esse homem estava carregando nas costas dele. A pergunta dele foi muito profunda. E o olho cheio d'água. E aí, a hora que eu vi o Espírito Santo, eu vi Deus se ampairando, assim, tipo, Deus iluminando ele. Porque a gente foi livrado de algo que a gente não sabe o que a gente foi livrado. Porque sabe lá o que aconteceria com a gente se não fosse o governo dele durante os quatro últimos anos, durante um lockdown. A gente não sabe aonde a gente estaria hoje, o que a gente estaria vivendo hoje. Então, do que Deus nos livrou, a gente não tem condição nunca de saber. Entendeu? E se Deus quiser, não queremos saber nunca. Deixa eu só ver um negócio aqui.
Vocês discordam uma coisa aí? Mas não, porque tem que destruir a imagem do Jair, né? Não, Jair Bolsonaro fez... A culpa é dele. A culpa de tudo que deu errado de Bolsonaro. Se 2026 as coisas não saírem de forma perfeita... Se sair de forma perfeita, ainda vão arrumar alguma forma de jogar pedra no Jair. Ainda vão fazer isso, cedo ou tarde. Mas te ligue só. Antes de falar desse pessoal aí que vira as costas... Ontem a turma do Igor Gadelha, né? O Gustavo Zuc que trabalha com o Igor Gadelha publicou isso daqui, ó. Pra você ver como a coisa só melhora. Caciques do PL negociam solução para resolver disputa na direita em Santa Catarina. Aí você pensa, né? Disputa na direita em Santa Catarina. Aí a gente tá lidando de Carol de Tony, né? Carlos, em tese, o Amin. Em tese seria essa disputa, né? Lideranças nacionais do PL, Valdemar, Altineu, negociam nos bastidores da Lima. Possíveis soluções para a disputa interna na direita de Santa Catarina deflagrada após Carlos Bolsonaro decidir concorrer ao Senado. Pô, essa história aí, velho, é papo furado. O Carlos já era candidato, mas certo, desde junho. Nada foi dito. Nada foi dito. Esperaram Bolsonaro ser preso, calado, para criarem uma briga. Então, a matéria já começa de forma safada. Aí continua. Para solucionar esse impasse, lideranças nacionais do PL, Valdemar, Altineu, Duda Lima, passaram a sugerir que Amin seja candidato a vice-governador. Aí você fala, pronto, realmente resolve. O Amin é vice do Jorginho, e aí é o Senado e a Carol e o Carlos. Pronto, resolvido. Não. E que a segunda vaga ao Senado seja usada para atrair o PSD. Ué? Vem cá, gente, se a confusão é Amin, Carol e Carlos, que é o que eles estão tentando nos fazer acreditar, a confusão em tese seria essa. Você colocar agora uma quarta pessoa para disputar o Senado, isso ajuda como? Isso não cria mais confusão, não é o oposto do que está sendo dito? A ideia dessa ala do PL seria atrair o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, para a chapa como candidato a senador, porque o Rodrigues aí estaria em segundo lugar na disputa para o governo. Essa proposta, contudo, deixaria a Carol de Tune fora da chapa majoritária. E como é que isso aí resolve a disputa? Me explica aí. Aí, para falar mais sobre isso, sobre virar as costas, vou começar pela matéria de virar as costas. Não, vou começar por essa. Já sei, agora eu lembrei porque eu botei essa na frente. A matéria de virar as costas é a próxima. Hoje de manhã, enquanto vocês dormiam, 4 da manhã, a Folha de São Paulo publicou uma análise com base em números que eu achei bem relevante, porque mostra assim de forma irrefutável a força do bolsonarismo dentro da direita, para a tristeza de muitos. A direita sem sucessor, porque todos dependem de Bolsonaro. Porque todos, não é uns, é todos. A eleição presidencial pode depender da escolha feita por um ex-presidente popular que está preso e ainda conserva um enorme capital político nos bastidores. A disputa está entre um núcleo ideológico mais duro, sim, somente aí representado pelo Eduardo, versus uma indicação de um nome mais ao centro, com a trajetória administrativa e experiência prévia como ministro desse ex-presidente, alguém que também já governou um dos principais estados do país, o Cadeirudo. Essa poderia ser tranquilamente a descrição do cenário de 2018, envolvendo Ciro Gomes, que despontava como alternativa à esquerda, mas desta vez estamos falando de Tarcísio. Aqui que eles vão relembrar, né, para quem não viveu 2018. Em 2018, Ciro Gomes chegou a liderar cenários que o levariam a um segundo turno, mas rapidamente ele perdeu espaço quando o Haddad passou a incorporar o capital político de Lula, tornando-se o candidato natural do campo petista. A dinâmica revela um risco evidente para 2026. O nome de centro-direita pode ser competitivo, né? Só que pode simplesmente não se sustentar se não receber no momento decisivo a transferência explícita de apoio de Bolsonaro. Na semana passada, Flávio Bolsonaro acelerou os movimentos para se lançar candidato à presidência. Ao mesmo tempo,
Eduardo, nos Estados Unidos, e cada vez mais hostil à ideia do Tarcísio disputar 2026, passou a exercer pressão abertamente contra o governador. A sinalização de que apoia o irmão como alternativa reorganiza o campo bolsonarista e reabre a disputa pelo espólio político da família. A Palve analisou as mensagens publicadas ao longo de novembro em mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp. Pouca coisa, né? 100 mil grupos. Para medir exclusivamente como a base bolsonarista discute os possíveis sucessores do ex-presidente. O resultado é inequívoco. Jair Messias Bolsonaro segue concentrando entre 63% e 76% das menções quando o assunto é disputa presidencial, mesmo preso e juridicamente fragilizado. O povo não abandona o Jair de jeito nenhum, viu? O povo não abandona o Jair. Você vê aqui, né? Uns dias falam mais, uns dias falam menos dele. Aí no dia mais de baixa bate 63%, no dia de alta bate 76%. E quem é que vem depois, né? Se você olhar aqui pro gráfico, o vermelho é o Flávio. O Flávio tem uns picos aqui, né? Teve um pico no início de novembro, né? Aqui no dia 12, que foi o dia da sabatina do Gonê. Dia 13 foi a repercussão disso. Aqui agora no final de semana, quando lança a candidatura. No restante, olha esse azul. Eduardo Nantes Bolsonaro. Então, se você pegar a família Bolsonaro e botar, né, juntos, passa de 80%, né? Deixa eu ver se tem algum dia que tem menos de 80%. Cara, não tem nenhum dia com menos de 80%. Ó, essa linha aqui, ó. Vou até riscar pra vocês verem, ó. Nenhum dia representa menos de 80%, ó. Essa linha aqui, ó. Nenhum dia. Aí, esse amarelo sem cor, né? Boa cor até para representar, é o cadeirudo. E azul escuro seria Michele Bolsonaro e azul claro neutro. O espaço restante é ocupado quase inteiramente pelos filhos de Bolsonaro, especialmente Eduardo e mais recentemente Flávio, enquanto Michele, que é a figura mais fraca entre os nomes associados ao ex-presidente, aparece de forma residual. O cadeirudo surge de maneira mais consistente do que Flávio e muito acima da Michele, mas ainda assim oscila entre 8% e 12%. Tarcísio é hoje o principal nome para herdar a direita sem o sobrenome Bolsonaro. E é justamente esse ponto central, revelado pelos dados. Em uma disputa sucessória travada dentro da própria família, nenhum candidato externo consegue romper a barreira simbólica que organiza o bolsonarismo. Para que Tarcísio se torne competitivo em um segundo turno, não basta ser preferido do centro, né, da Faria Lima, nem ter bom desempenho administrativo. Depende de uma transferência explícita de Bolsonaro, única figura capaz de reorganizar a base digital e redistribuir o capital político acumulado desde 2018. Pesquisas apontam que o voto bolsonarista em primeiro turno oscila entre 30% e 40%. Se esse espólio se fragmentar entre herdeiros, a direita bolsonarista corre o risco de não levar ninguém ao segundo turno. Os dados de WhatsApp, né, mostram que, sem uma indicação clara de Bolsonaro, a base se dispersa entre filhos e aliados, e qualquer candidatura alternativa permanece confinada ao mesmo patamar estreito e estável onde Tarcísio se encontra hoje. Em outras palavras, a sucessão de 2026 deixará de ser apenas uma disputa interna para se tornar um risco eleitoral real. A direita só será competitiva se Bolsonaro decidir quem é, de fato, o seu herdeiro. E para tentar contornar isso, tem a debandada. Acho que eu vou colocar isso no título. A debandada. Junto com o que eu vou mostrar depois. Ontem foi um marco. Não tem outra forma de entender o que aconteceu ontem, mas eu já mostro. Sem ficar levantando expectativas. Enfim, né? Bolsonarismo sofre a segunda tentativa de debandada e filhos de ex-presidente reagem. Esse Ranier, ele normalmente sempre tenta fazer análises mais ponderadas. Você vai encontrar esse cara fazendo muito levantamento crítico à questão do 8 de janeiro, a Vaza Toga, ao caso do Talha-Ferro, batendo encaixado aí no Moraes. Esse cara não é um jornalista ruim, não. Isso aqui é no final da noite de ontem, né? 11 da noite. A menos de 11 meses das eleições, o bolsonarismo viu uma tentativa velada de sucessão em que parte dos atores busca assumir o protagonismo da direita sem repetir o confronto direto que marcou a primeira geração de dissidentes, quase todos politicamente anulados após romperem
e baterem de frente com o Bolsonaro. Quem que ele está falando, essa primeira geração? A Joyce, Janaína, o Frota, os Weintraub. Se de 2019 a 2022, figuras como a Joyce, a Janaína, desabaram da casa dos milhões de votos para a insignificância eleitoral, após colidirem abertamente com o clã Bolsonaro, agora o novo movimento toma cuidado de manter a reverência ao ex-presidente, ao mesmo tempo em que se vende publicamente como figurino mais ao centro. Estão aplicando um Deltan Dallagnol, né? A união do Centrão e boa parte do empresariado e do mundo financeiro em torno do Tarcísio, né? Chefiados por André Esteves, somada à articulação de colegas governadores de direita correndo por fora, compõe a face mais visível desse redesenho. A primeira leva de dissidentes trombou com Bolsonaro no poder e com boa perspectiva de reeleição. A segunda tem a seu favor a vantagem de vê-lo condenado e preso. E vocês estão fazendo a festa, né? O Caio Junqueira, a gente mostrou no vídeo ontem, ele deixa claro, isso está acontecendo, gente. Essas pessoas estão torcendo para Bolsonaro ser preso. E mais do que isso, por eles, Bolsonaro, olha, não vou nem falar porque isso aí atrai coisa ruim. Essas pessoas não querem ver o bem de Bolsonaro de jeito nenhum. O atual modelo, que busca suceder a liderança do ex-presidente, teve a semente plantada na eleição da Prefeitura de São Paulo em 2024, quando Pablo Marçal quase desbancou o nome oficial do bolsonarismo, o prefeito Ricardo Nunes. Você vê que as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. A imprensa já percebeu. Isso, inclusive, é uma análise, né? Você vê que essa análise da imprensa, ela pesa muito mais a favor do bolsonarismo. Vão lá, bolsonaristas. Abram um olho aí, viu? Pro que estão fazendo com vocês. De novo, estão fazendo o que fizeram lá atrás. Aí eu pergunto, o que está acontecendo ainda em Santa Catarina é sobre Santa Catarina? A Emília, dando esse chilique, é sobre Santa Catarina? O silêncio do Jorginho é sobre Santa Catarina? Ou sobre o futuro da direita? Poder seguir sem prestar contas para ninguém. Ali constatou-se, a depender do perfil, com jeitinho, com apoio do Deltan, né, e do jeito que a dissidência se dá, não há necessariamente a morte eleitoral ao se descumprir ordens de Bolsonaro. Faz com jeitinho. Descola do Bozo sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. Em mesa de xadrez, né, o Flávio e Eduardo, né, o Carlos, vem tentando aí manter o bastão da direita nas mãos da família. Além de tentar passar a imagem de que o bolsonarismo tem dono e hierarquia e não está aberta à sucessão, Eduardo, Carlos e Flávio cobram publicamente não só apoio, como ação em prol do pai. Essa ação não vai vir não, viu? Me perdoa. Não esperem dessa direita que tá aí. Como mostrou a Mônica Bergamo, né, o Flávio avançou, lançou aí vem fazendo movimentos para lançar a sua candidatura. Cenário de pesadelo para o Centrão e seu plano de unificar a direita em torno do Tarcísio. Em entrevista na véspera à Jovem Pan, Eduardo voltou a manifestar que vê muita gente na direita tentando se passar pelo que não é. Aspas. Ao retirar Bolsonaro da equação, não se encontra um outro líder que aglutine todo mundo. Afirmou frisando que vai estar no campo oposto ao de Lula em 26, mas que o que não quer é que as pessoas levem gato por lebre. E a cobrança tem endereço, né? O Cadeirudo. Mas também os demais governadores da direita e outras figuras, como o ex-ministro Sabugosa e o Nicolas. Meu Deus. Eduardo, você não pode falar desse menino, Eduardo. Esse menino é incriticável. Você vai ser cancelado pela direita. Não fala do menino de ouro, não, rapaz. A Beyoncé de Ouro Preto não pode falar mal dele, não. Na visão de torno da família, por exemplo, Nicolas não usa seu prestígio para pressionar pela reversão da situação de Bolsonaro. Aí a matéria da Folha lembra aí uma postagem. Eu nem abordei em vídeo, né? Porque quem sou eu para falar desse grande deputado federal, estadual por Minas Gerais, mas é que agora saiu de novo, né? Mais uma matéria falando sobre isso. Enfim, Eduardo compartilhou a seguinte mensagem na sua rede social, né? Ele compartilhou uma postagem que foi até do Mafinha. Nicolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema, o de sempre.
Temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor. Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro. As críticas dizem respeito à decisão do clã de despachar o Carlos para disputar o Senado por Santa Catarina. Nicolas, que já havia sido criticado antes pelo filho desse presidente, não respondeu. Só conta no Instagram, né? Sempre que isso acontece. É incrível. Sempre que o Nicolas começa a ser criticado, ele posta lá uma postagem de apoio ao Jair, né? O povo se aquietar. E essa matéria finaliza até com a fala do Van Garten, né? Se ficar carimbado de traidor, os votos evaporam. Diz o Van Garten, que foi secretário, né? Nesses 3 anos e meio de perseguição ao presidente, fica evidente que quem esteve ao lado dele e quem não esteve. Eu concordo com o que eu grifei de amarelo e discordo do que o Fábio Van Garten falou em verde. Quando realmente fica carimbado, que é traidor, os votos vão embora. Quando realmente fica carimbado. E quem ficou? A Joyce, o Frota, o Moro, que é o maior dos traidores, é o pai da perseguição. Ninguém causou tanto mal quanto o Moro, tá eleito senador. O que já refuta a segunda... Refuta não, né? Porque tá falando que nesses 3 anos e meio ficou claro. Não ficou claro. Não ficou claro. Não tá claro mesmo. A quantidade... Oh, meu Deus do céu. Mas não tá claro mesmo. Tem tanta gente aí que ainda enxerga um cenário de fantasia, que todo mundo é amigo, que é momento de união da direita. Oh, meu Deus do céu. Aí, meus amiguinhos, no dia de ontem, não tem outra coisa pra falar, pode negar à vontade. Tarcísio fez um balãozinho de ensaio para testar o lançamento de sua candidatura a presidente. No evento do G4, do liberal Thales Gomes, né, junto com um homem da Faria Lima, troca o CEO que o Brasil volta a funcionar. Ele estava lá para dar solução. Né? Aí o Vinícius fala assim, né? Repare os RTs dessa postagem. Grande maioria dos elogios vem de agente do mercado, né? Os Faria Lulas. O Afegão Médio sabe que é CEO. Por que tal discurso centrado na própria imagem, se ele não se diz candidato? O que precisa de um grande gestor e tudo mais. Aí você vê, né? Para provar o ponto do... Assim, ó. Por que eu gosto de trazer imagem do que eu falo? Tu já imaginou se eu só ligasse a câmera e falasse, ó... Uma galera aí da Faria Lima, jogando o Tarcísio pra cima. Prove que é verdade. É quem te prova, né? Eu já trago a pessoa, o que ela falou e quem é a pessoa. Até pra ficar registrado depois na história, né? Christian Lupinassi. Uma fala de cervejinha pequena na farinha. Um fala de cervejinha pequena na farinha, outro fala sobre um plano para o país atroz. Quem é, né? Portfólio Manager. Né? Vamos na Faria Lima. Aí vem outro. Um é semi-analfabeto, o outro é IME. Nunca foi tão fácil. Sócio fundador do Hub do Investidor, a casa de análise do institucional. Certificado aí no CNPI, também é um CFP, né? É Certified Financial Planner. Saulo Godoy, da Appen Capital Wealth Management. É outro nível. Henrique Esteter, esse eu dei, Eduardo. Só não deu mais do que o Renato Breia. O Renato Breia tá ficando conhecido na internet, né? Top 10 influenciadores da Ambima, Host Risco Brasil, ex-Bofa, né? Bank of America e XP. Ainda bem que ele é candidato à reeleição, né? Ainda bem. Subscrevo. Esse aqui é o que eu mais odiento de todos. Da grande Nord Investimentos, mais de 9 bilhões. Então, é aquele dinheiro que tem carimbo. Carimbo liberalzíssimo. Ou na verdade dinheiro que não tem carimbo, investe no que dá dinheiro. Pois é. Aí diante de tantas... Ainda tem aqui, ó. O Queiroz, exatamente, coloca governança melhor, deputados senadores, é o país voa. Gestor, CGA, analista CNPI, além de maratonista, marido do pai, sócio e diretor da Corporate Advisory da L4 Capital. Só a nata, rapaz. Só a nata do Zé Boletinha. Aí o Gil Diniz chegou logo com a faca no pescoço. CEO, repitam comigo, CEO, mais uma vez, CEO, quem sabe até a eleição de 26, uma parcela da população brasileira, tipo 10%, descobre o que essas 3 letras significam. João Dória falaria CEO. E o Renato comenta assim também, né? Tem que avisar o nobre governador que o povo nem sabe o que é CEO. O Brasil precisa de alguém com coragem para encarar o crime organizado e pressionar para que as facções sejam tratadas como entidades terroristas, não para colocar câmera em polícia.
Né? Bater de frente, né, Tarcísio? O Caiado, Tarcísio, se orgulha de falar que minha polícia não usa câmera. Você devia se inspirar, pô. Ser pior que o Caiado é pra ter vergonha, viu? E olha que eu não gosto do Caiado. Tem gente que ainda vai achar que não, que o Tarcísio tava só lançando a candidatura dele só uma fala crítica ao Lula. Balãozinho de saio, pra ver. Testando voo solo, brincando de Pablo Marçal, e ele não para. Eu fico me perguntando, né? Será que a minha queridíssima Flávia Ferronato vai falar que eu estou atacando o Tarcísio? Porque você não pode criticar. Qualquer crítica vira ataque. Né? Qualquer crítica não pode falar do Tarcísio. Aí já que tá falando da Faria Lima, porque isso aqui acho que deixa mais claro na cabeça de vocês, né? O cenário Brasil em 2026. Olha essa sequência de notícias e o último Copom, né? Que decidiu manter a taxa de juros igual no mesmo patamar. Enfim, começa com Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro. Você nunca vê uma notícia como essa. Você nunca vê uma notícia como essa em nenhum outro jornalista. Fique claro na sua cabeça. Você nunca vê, eu te desafio, tente procurar uma notícia como essa. Com a saída de Haddad, com a saída no horizonte, porque o Haddad tem que se descompatibilizar para ser candidato, a equipe econômica já começa a pedir emprego na Faria Lima, e não é novidade. Eu não vou atrás em qual Atlas. Já teve gente do Ministério da Fazenda que saiu direto da Faria Lima, do Ministério da Fazenda para Faria Lima, e ainda acionou lá aquele conselho de ética para saber se podia ou não, ou tinha que ficar em quarentena do cargo. Daqui a menos de 5 meses, a Haddad deve deixar o ministério, né, para ser candidato. E daí a pressa, ao menos um integrante da equipe econômica já circulou pela Faria Lima pedindo emprego. A Renato fala, né, rapaz, a porta giratória nem esperou a eleição. Bastou surgirem os primeiros sinais de mudança e parte da equipe já começou a buscar espaço na Faria Lima. Entram no governo como técnicos dedicados ao interesse público e reaparecem no mercado como sócios ou consultores de primeira linha. Vocês acham que isso aqui é aleatório? Vocês acham que a Faria Lima é um negócio técnico que só gerencia o dinheiro para buscar investimento para as empresas? Ou eles buscam influenciar e fazer lobby no mundo político para tentar se preservar e fazer leis, né, para se manterem no topo? Centrão faz até dossiê para barrar indicações de Haddad à presidência da CVM. Faria Lima. Onde é que sai essa notícia? No Lauro Jardim. É sempre no Lauro Jardim. Sempre. É um padrão. Centrão e esquerda brigam por cargos nas autarquias financeiras porque conhecem bem o poder que está ali. A presidência da CVM não é um enfeite. Dali sai decisão que trava ou libera bilhões, que barra ou acelera fusões, que regula plataformas inteiras. É um posto que reordena setores e molda como o país se relaciona com capital estrangeiro. Agora imagine se a presidência da CVM trabalhasse pensando no desenvolvimento do país, em vez de só responder aos humores da Faria Lima. O último que saiu, que pediu, que renunciou, né, o cargo, o irmão trabalha no BTG. Mas não tem conflito de interesse, não. Ele era técnico. 100% técnico. Aí, de novo, o Lauro Jardim. Todas as notícias da Faria Lima saem no Lauro Jardim. E pra tu ver como ele tem fonte mesmo, quem leu essa matéria no início do dia não leu a melhor parte. Porque a melhor parte veio com a atualização. Reunião de Haddad com banqueiros trata sobre juros altos e refit. Numa reunião na segunda-feira com os maiores banqueiros do Brasil, na sede paulista do Ministério da Fazenda, Haddad percorreu diversos temas, mas não deixou de falar nos seus alvos preferidos, a Refit. Né? A Refinaria do Rio de Janeiro interditada desde o mês passado, é tida como a maior sonegadora do Brasil. Haddad disse que a empresa está sendo monitorada. Bom, beleza. Veja, não é citado nenhum banco e só diz que a reunião aconteceu na sede paulista do Ministério da Fazenda. Eu estou frisando isso. Nessa mesma reunião, Haddad voltou a transparecer a
transparecer descontentamento com a taxa de juros determinada pelo Banco Central dias atrás, disse que uma pessoa do Banco Central lhe exibiram a situação mostrando que, se a Selic estivesse agora a 12% ao ano, a inflação ficaria no mesmo patamar que está com os atuais 15%. Mantenha isso. E olha só, é curioso. O Haddad está insatisfeito. E eu acho que o Haddad realmente está insatisfeito. Porque o Haddad quer ver a economia avançar. Mantenha isso na cabeça por hora. Mantenha isso na cabeça. Calma. Vai ficar engraçado. Aí vem a atualização que eu lhe disse. A assessoria da Febraban, não foi citada na matéria, você vê que não tem nenhuma menção à Febraban, enviou a seguinte nota, aspas, a Febraban recebeu com muita estranheza a informação dada por fontes à coluna sobre eventuais temas tratados numa reunião entre o ministro da Fazenda e dirigentes dos maiores bancos, como se tratou de reunião solicitada pela Febraban. Apenas a entidade caberia dar publicidade sobre o que teria sido ou não tratado na reunião. Para tudo. Não, vou continuar. Tudo que qualquer fonte tenha dito à coluna fora dos canais oficiais não terá legitimidade a confirmação da Febraban. Ninguém tá pedindo a confirmação da Febraban. Jornalismo é isso. É revelar os bastidores do poder. Vai mandar censurar o Lauro Jardim? Você tá vendo? Algum banqueiro, alguma pessoa que estava nessa reunião, eu acho, na verdade, que alguém da equipe do Haddad. Eu já falei sobre isso em vídeo. Pegue a partir do final de 2022 e vá analisando e ia falando ao longo do tempo. Você percebe claramente que o Haddad se aproximou do Lauro Jardim. Qualquer pessoa do ramo da Fazenda vai se aproximar do Lauro Jardim. Por quê? Porque ele é o porta-voz do mercado financeiro. É o que o mercado financeiro lê e acompanha. Tanto que se dá o trabalho de rebater. Tá aí. E deve ter comentado, porque essa parte dos juros está incomodando. Mas mantém essa parte na cabeça. Juros incomodando. Pô, dava para baixar um pouquinho. E a inflação talvez ficasse no mesmo patamar. Reconhecemos o direito da coluna a confiar em suas fontes, mas neste caso, não sendo oficial, essa fonte não possui autorização para divulgar assuntos que possam não ter sido abordados, sobretudo porque a Febraban não foi consultada. Irmão, jornalismo é isso? Tá querendo censurar? Eu não vou nem falar o que eu penso disso daqui, porque eu não quero ser preso nem processado. Você tá vendo como é a Faria Lima, né? Quem é que precisa de vocês para confirmar? Eu acho que o que vocês discutem entre quatro paredes é muito pior. Se o povo soubesse, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos voltar alguns dias no tempo. 6 de novembro. Vamos entender quem é a base de sustentação da candidatura do Tarcísio. Análise, né? Banco Central foi conservador em relação aos juros. Veja que a CNN está elogiando. A CNN tem o quê? CNN Economia. Né? A Rita Mundim, uma pessoa do mercado, defendendo. Isso aí mesmo, um pensamento conservador, tudo mais. Ela defende a decisão. Aí vem a Globo só para dar destaque, né? Compõe manter taxa de juros em 15%, maior nível em quase 20 anos. Aqui, gente, que começa o grande questionamento. Pessoal, você pode odiar o governo Lula, eu odeio o governo Lula. Mas, gente, vocês realmente acham, olha para o mundo como um todo. Olha para o mundo como um todo. Não faz sentido, pessoal, o Brasil ter o segundo maior juro real do mundo. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Ah, não, o Brasil precisa ter juro alto para ter investimento. Gente, mas está fora do padrão. Você compara com países em posições similares, não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. O Brasil foi sequestrado. Isso não faz sentido. Cara, é o segundo maior do mundo, gente. Isso não faz sentido, pessoal. Sabe assim, cara, por que 15 e não 14,9, 14,75? É sério, se abaixar 0,25%, a inflação vai disparar? É sério isso? Mas manter aquela informação atrás, né? Que o Haddad tá chateado. O Haddad foi na reunião, o cara tem que baixar esse juro aí. O Haddad foi pedir por favor. O Haddad foi pedir por favor pros bancos. Mas vamos lá. Vamos cortar para a esquerda. Banco Central mantém juros em 15% ao ano, com o mercado de trabalho aquecido, né? A Wallace diz, o Banco Central decide desestimular um crescimento econômico, gerar desemprego. O cara tá reclamando, né? Aí o Fred Krepp, que também é de esquerda, fala assim, ô, meu filho,
Do jeito é que tu fala, né? Parece que o Banco Central foi tomado por alienígenas ou forasteiros, né? E não indicados pelo próprio governo Lula, né? Porque a gente é do próprio governo Lula. Aí a esquerda vem falar, né? Rapaz, o presidente da Força Sindical critica juros altos e diz estar com saudade do Campos Neto. Até o Campos Neto tava melhor que o Galípolo. Rapaz, tá ruim, viu? Tá ruim. Nós achamos que pelo menos ia ter um ajuste pra economia melhorar. Pô, não aconteceu nada. Nós estamos com saudade já, né? Do Campos Neto. Aí veja o que a Haddad disse lá atrás. Antes dessa reunião, 12 dias antes. 12 dias antes não, né? 12 dias antes da matéria do Lauro Jardim. Bancos fazem pressão para o Banco Central não cortar a taxa. Não cortar a Selic. O Haddad afirmou que é preciso ter razoabilidade porque a dose do remédio pode se tornar um veneno. Ali embaixo eu coloquei isso para mostrar a hipocrisia, né? Porque nenhum diretor indicado por Lula votou para cortar a Selic em 25. Mas, cara, o Brasil tem o segundo maior juro real do mundo. Isso não condiz com o tamanho da economia, com o dinamismo da economia brasileira, com a quantidade de mão de obra, a gente parada podendo trabalhar. Isso não condiz. Isso não condiz. Relação dívida PIB, o ponto que o Brasil tá, isso não condiz. E o Haddad foi pedir, pô, deixa... Gente, por que a Haddad iria numa reunião? Olha só. O Lula tem maioria no Banco Central. A maior parte do Copom foi e é de pessoas indicadas pelo Lula. O presidente do Banco Central é indicado por Lula. Se Lula e Haddad realmente quisessem cortar aí na canetada, eles não têm números? Se o governo Lula quisesse, inclusive, aumentar a meta de inflação, porque se você tem uma meta maior, você pode abaixar os juros, já porque a inflação pode correr um pouco mais solta, também podia fazer isso, e são 3 votos. Os 3 votos, um é do próprio Haddad, da Simone Tebet e do Galípolo. Ainda assim, o Haddad está se queixando de banco, que não quer. Que bancos fazem pressão. E ele vai na reunião com o Febraban e fala, cara, pô, vamos baixar esse juro aí, velho. Quem é que manda no Banco Central? Vocês acham mesmo que quem manda no Banco Central é o Galípolo? É o Lula? Imagina agora que no Banco Central é o independente. Essas são as pessoas que apoiam, né, a candidatura do Tarcísio. Aí, esse vídeo aqui diz que acho que fala muito sobre o que se passa no Brasil hoje. Esse áudio aqui é de 2021, do nosso amado Dedé, que até hoje não me ofereceu uma vaga de emprego. Se o presidente Lula pegar um da vida, botar na fazenda, pegar um caçado da vida, botar de vice-presidente e falar daquelas declarações bombásticas de esquerda, mas relacionadas ao meio ambiente, à cultura, botar lá na fazenda, ele também vai se tornar um favorito. E se o presidente Lula... Tá entendendo? Cara, o ponto é só o seguinte, quem vai tomar conta da fazenda do Banco Central? Para manter o jogo como está, a Faria Lima, os banqueiros, os homens que mandam no país, tá de boa. Aí veja só. Copom tem convicção que nível da Selic reduzirá a inflação. Desata, né? Porque tá tão difícil de investir que a economia quebra, né? Aí a tendência é começar a fazer liquidação só para fechar a conta, então o preço cai, né? Você tentar reduzir a inflação dessa forma. Aí o Tatu Louco brinca, né? É verdade. Vai reduzir a inflação, o crescimento, os salários, a natalidade, né? O inferno é o limite. Aí vem o Estadão apoiar a decisão. Galípolo puxa o freio de mão, a despeito da pressão do governo e da ansiedade do mercado. Ansiedade do mercado? Os bancos não querem que os juros abaixem. Declarações do presidente do Banco Central reforçam que a missão de levar a inflação ao centro da meta ainda não está cumprida. Aí tu termina e lê o editorial, aí tá assim, ó. Mais importante que o passado, no entanto, é o horizonte futuro e, de forma mais específica, o segundo trimestre de 2027. Não é 27 não, 27, cuja projeção para a inflação, segundo o Boletim Focus, está em 3,3 acima, portanto, do centro da meta. O Boletim Focus não é um negócio técnico, foi algo criado por FHC, que conversa com entes do mercado, seleciona aí uma lista, uns 100, talvez o André Esteves seja um deles, e eles dão as suas expectativas. Então, o Boletim Focus, que é da Faria Lima,
ele retroalimenta, ele se retroalimenta, né? Porque eles falam o que eles querem para o Banco Central fazer para chegar onde eles querem, eles continuarem falando. É aquele eterno ciclo de retroalimentação. Mas se tudo caminhar como o Banco Central espera, é bem possível que a Selic comece a cair em 2026, já que a instituição enxerga uma moderação no crescimento econômico em curso. Basta que o Lula tenha um pouco mais de paciência para ficar com os louros eleitorais de uma inflação baixa e controlada. Quando eu li isso daqui, eu falei, cara, isso aqui tá brincando com minha paciência. Gente, como que você vai medir a inflação do segundo trimestre de 2027 com precisão no final de 2025? Eles estão tirando onda. Eu fui perguntar pro pai dos burros, o ChatGPT, eu falei, o GPT. Eu li um artigo do Estadão falando para ter calma, pois a expectativa da inflação para o segundo trimestre de 27 é boa. Isso não é narrativa? Não fica claro a dificuldade de medir a inflação para um período tão distante do atual, num mundo cada vez mais instável? Esse comportamento da imprensa é recorrente e precisa ser criticado? Ele disse, excelente ponto. E sim, o que você percebe é uma forma clássica de construção de narrativa econômica, não análise técnica isenta. Expectativa para 2027. Fazer projeção de inflação com precisão para algo tão distante, mais de 2 anos à frente, é na prática impossível. As variáveis são incontáveis. Política fiscal, ciclo de commodities, choques climáticos, geopolítica, política monetária internacional e até mudanças estruturais no consumidor e na produtividade. Qualquer expectativa para 2027 é, na melhor das hipóteses, um exercício especulativo, útil apenas para a modelagem interna de economistas e não para servir de calmante público. Aí vem o papel da imprensa. Quando veículos como o Estadão destacam esse tipo de projeção como sinal de otimismo ou indício de que tudo está sob controle, eles não estão apenas informando, mas moldando o sentimento econômico. É narrativa. Em vez de contextualizar a fragilidade dessas projeções do Boletim Focus, o jornal escolhe o ângulo positivo, ajudando a sustentar a confiança no governo ou na condução da política econômica. Lula, como é que ele termina? Tenha calma, os louros eleitorais virão. Confia no plano, Lula. Deixa o rentismo ganhar o dinheiro quieto. Esse comportamento é recorrente. A imprensa brasileira tende a confundir opinião com dado técnico, principalmente em temas econômicos, em vez de mostrar o que é concreto. Inflação atual, custo de vida, endividamento das famílias, perda do poder de compra. Vamos ler de novo, porque eu acho que isso aqui é a sua vida. A inflação que você enfrenta, a atual, a real, é de verdade. Não a do IPCA. O custo de vida, que é isso, né? Como é que tá a sua vida? A empresa não está preocupada com você. O endividamento das famílias e a perda do poder de compra. Enfim, dá ênfase a expectativas do mercado, que servem mais como instrumento político do que como informação útil ao cidadão. Aí você vê ali, né? Itaú lidera lucro entre bancos listados na B3. Um país quebrado, Itaú cresce 13% na variação aí. O Bradesco 18%, o BTG 41%. Tem algo muito errado. O Santander 11%, o Banco do Brasil, que está o governo logo comandando, né? Teve uma queda de 66%. Lula continua o pai dos bancos. É o que acontece quando a política econômica prefere cuidar do sistema em vez, né, de desenvolver a economia. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu tenho quase certeza que eu tinha algo para mostrar e que ficou faltando. Pera aí. Era uma postagem da Folha de São Paulo. Não me diz que eu não peguei. Não. Será que eu esqueci de pegar, bicho? Achei. Pronto, achei. Para a gente fechar com chave de ouro. Deixa eu botar aqui no início do tema. Pera aí. Sabia que tava faltando a coisa. Não, deixa eu botar aqui no final, que é pra fazer exatamente como quer. Ficar bonitinho. Pronto. Vamos aqui de volta. Ó. Vamos voltar. Era pra terminar o vídeo com essa. Ó. Por que os juros são altos no Brasil? Ele vai te explicar.
Ele vai te explicar. Quem é que vai te explicar? Samuel Pessoa. Que é de onde? Pesquisador do BTG. Oi, vou calar a boca, velho. Cala a boca, propagandista, sabe? Não dá, simplesmente não dá, gente. O cara quer te justificar que o Brasil merece sim ter o segundo maior juro real do mundo. Do mundo! Do mundo! Nem o Haddad tá aguentando mais. O Haddad tá pedindo, por favor. Aí tu tinha que se perguntar por que essas pessoas gostam tanto do Tarcísio? Não tem algo errado acontecendo? Tarcísio só anda no evento da Faria Lima, né? Tava no evento do Bradesco. Tu já percebeu isso? Ó, o Tarcísio ganhou um almoço do Betâmio. Ah, o Betâmio tem umas histórias... O Bolsonaro só compartilhou 2 vídeos meus. Um é o dossiê da mão invisível, foi o segundo. Veja, o Betâmio tá nesse vídeo. O Betâmio aparece nesse vídeo, que a gente fala da mão invisível do mercado, lá atrás. E umas coisas envolvendo mais outras coisas. O Betâmio, do almoço pro Tarcísio, cheio de gente. Tava no evento do BTG com o Ratinho Júnior e o Caiado. Ratinho Júnior lá cagando em cima da cabeça de Bolsonaro. Bolsonaro é importante, ele ficou calado. Ainda teve uma fala aqui, ó. Tava agora com o evento de destaque no evento do Bradesco. Tá sempre no evento da Esfera Lead, né? Aí tava agora lá na G4. Tem apoio toda... Cara, não dá. Simplesmente não dá. Simplesmente o cadeirudo não dá, velho. De esquerda ele não é, né? Mas... algo errado não está certo. Algo errado não está certo. Simplesmente não tem como essa galera tá do lado do desenvolvimento do Brasil, sabe? Do lado aí de realmente do combate ao crime, até porque a gente já comentou nos últimos dias, inclusive, Tarcísio, já pode ser o teu saco. Eu vou ler uma notícia aqui só. Eu vou ler uma notícia. Rapaz, já estão falando mal da Faria Lima. Ia ficar pra depois. Ó só. O toque da turma da Faria Lima no recuo de Derrite. Não foram só políticos da oposição governistas que torceram a cara para várias versões do relatório do Derrite. Até na Faria Lima, as críticas ecoaram para a ideia de equiparação das condutas de facções com a de grupos terroristas. A retirada dos absurdos do relatório, e quem que dá essa notícia? O Lauro Jardim, contou com o lobby de parte da elite do mercado financeiro. A elite do mercado financeiro não quer que o PCC e o Comando Vermelho sejam tratados como terroristas. E são essas pessoas que apoiam o grande governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o cadeirudo. Não! Eu não vou anular meu voto, óbvio. Se o candidato for Tarcísio, é isso mesmo, é o menos pior. Mas simplesmente não dá. Termina teu mandato numa boa. Ou, sabe, passa a vez aí, irmão, e vai trabalhar no BTG. Esquece aí. Tá feio já, sabe? Tá escancarado. Tá chato isso daí, viu? Chato. Esse vai não vai. Né? Ah, mas é aliado de Bolsonaro. É. Baita de um aliado, viu? Eu fico com pena de Bolsonaro com uns aliados como esse. Enfim. Vou mandar o vídeo lá da senhora e do André Esteves lá no Telegram. Link tá na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quer dar um pouco mais, posicionamento do canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E é isso, né? Eu prefiro ficar do lado dessa direita pé de chinelo, raivosa, né? Maluca, bolsonarista mesmo, raiz do Eduardo. Espera aí que se não for o Jair candidato, seja Eduardo, se não for o Eduardo, que seja o Flávio. E dessa turma da Faria Lima, bicho, continuar brincando aí de terceira via, porque acho que não foi pra isso que o Bolsonaro tomou uma facada não, viu? Não foi pra isso que o Bolsonaro tomou uma facada. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!